O que é que nós podemos entender como o aquecimento psicológico do atleta e da equipe esportiva? Especificamente, o aquecimento do atleta e da equipe esportiva é ele poder entrar no modo fenomenológico existencial de ser, né? Tanto o atleta quanto a equipe poderem progressivamente, né, potencializarem-se, né, para a vivência do modo criativo de nós sermos, que é o modo de sermos fenomenológico existencial, o modo de sermos estético e poético, né? E que se alterna na existência da gente, né, com o modo acontecido de nós sermos, com o modo teórico de nós sermos, com o modo explicativo de nós sermos, né? Então, na nossa existência, há uma alternância contínua entre o modo fenomenológico existencial, estético e poético, e o modo explicativo, o modo de sermos do acontecer, né? A nossa existência, né, transita continuamente entre esses dois modos de sermos, né? Quer dizer, e a saúde existencial da gente, a consistência existencial da gente, deriva dessa alternância. No caso do esportista, né, do jogador, né, e de uma equipe esportiva, esse aquecimento significa fundamentalmente ele, né, a facilidade do atleta e da equipe de entrarem no modo estético de ser, no modo fenomenológico existencial de ser, né? Nós quase que diríamos isso, né? Quer dizer, o aquecimento da equipe depende de ela funcionar esteticamente. O aquecimento do atleta depende de sua emergência, né? na estética, né? De uma performance fenomenológica existencial. O estético, especificamente, é o fenomenológico existencial. Se nós obstruímos a estética, nós obstruímos a criatividade. A estética é o modo fenomenológico existencial de sermos, né? Que é exatamente o modo poético também de nós sermos, né? Que é o modo de sermos do acontecer. Fenomenológico existencial, compreensivo, implicativo, gestaltificativo, né? Quer dizer, na medida em que nós podemos vivenciar esse modo estético de sermos, né, que é especificamente o fenomenológico, nós adentramos, né, o modo criativo de sermos. O atleta que tem a facilidade de funcionar esteticamente, a equipe que tem a facilidade de funcionar esteticamente, fenomenológico existencialmente, né, ela entra facilmente. O atleta entra e a equipe entra, né, facilmente no modo fenomenológico existencial, né? Na vivência do modo fenomenológico existencial era um pulso, né? Ela pode ser interrompida. Cada episódio do modo fenomenológico existencial, né, é como um pulso que pode ser interrompido, mas não interrompido, ele se prolonga enquanto desdobramento de possibilidade, enquanto criação, enquanto ação, né? Do começo ao fim, né? Até que se feche a Gestalt, como se diz, né? Mas cada episódio, para o atleta e para a equipe, né, é uma vivência do modo fenomenológico existencial. Essa é a essência da criatividade, né, dos atletas e das equipes esportivas, né? Um bom atleta, uma boa equipe, né, que não tenha grandes obstruções ou ameaças à vivência desse modo fenomenológico existencial, né, naturalmente, né, entra facilmente nesse modo estético de funcionamento, nesse modo fenomenológico existencial, nesse modo criativo
de funcionamento. Né? E aí, né, se dá, né, a vivência criativa, o lance criativo, né, a jogada criativa do atleta ou da equipe. Né? Basta entrar no modo fenomenológico existencial. Quer dizer, se houver obstruções significativas, impedimentos significativos, né, o time facilmente entra nesse modo estético de funcionamento e ele joga de um modo criativo. E o atleta desempenha a sua tarefa de um modo criativo. Né? Foi efetivamente o que não aconteceu, né, nesse desempenho, né, da equipe da seleção brasileira, né, durante a Copa do Brasil. Né? A entrada no modo estético de funcionamento, no modo fenomenológico existencial de funcionamento, como eu disse, ela tem começo, meio e fim. Né? E no caso da performance esportiva, ela configura, né, um lance criativo, uma jogada criativa, seja individual, seja coletiva. Né? Isso porque a mera entrada no modo fenomenológico existencial, né, é uma intensificação progressiva. Né? Como a vivência do modo estético de sermos, do modo fenomenológico existencial de sermos, né, é a vivência de possibilidade, e possibilidade é uma força, é a vivência, quer seja individual, quer seja coletiva, de possibilidade, e o desdobramento dessas possibilidades. Né? O desdobramento das possibilidades é uma progressiva intensificação. Né? Metaforicamente, nós poderíamos dizer um progressivo aquecimento. Entrar no modo fenomenológico existencial, né, já significa desencadear um progressivo aquecimento, né, que se dá como uma performance criativa, né, que se intensifica progressivamente até o seu objetivo, né, e que, ou ao ser impedida de atingir esse objetivo, ou atingindo, né, progressivamente em seguida decai, né, e volta ao modo acontecido de ser, enquanto vivência individual da equipe, né, que progressivamente se organiza e, estando predisposta, né, pode se abrir para um funcionamento estético, né, seja ao nível do atleta individual, seja ao nível da equipe, seja ao nível da sinergia entre a vivência de possibilidades, a ação estética do jogador e a ação estética do conjunto de jogadores da equipe. Então, fundamentalmente, a questão do aquecimento psicológico da equipe está nessa transição entre o modo não estético e o modo estético de nós sermos. Todos os dois são modos de sermos. O que caracteriza uma boa equipe esportiva é que ela flui com facilidade do modo não estético de ser para um modo estético. O que caracteriza-se o atleta capaz de uma performance criativa é que ele flui facilmente de um modo não estético de ser para um modo estético. E com isso ele participa esteticamente, né, da performance da equipe. Né? Ele vivencia possibilidades, ele atualiza possibilidades, ele desdobra possibilidades, ele age criativamente e ele entrega o produto de sua ação para o coletivo. Uma equipe de atletas funcionando criativamente, né, cada um deles contribui, participa, né, na configuração da performance criativa da equipe como um todo. De modo que há uma sinergia entre o atleta individualmente e o coletivo e a equipe, uma sinergia na ação criativa. Né? Então isso, né, tendo o atleta ou a equipe uma facilidade natural e uma competência natural, né, de passar do modo não estético para o modo estético, né, já configura um aquecimento, uma intensificação progressiva da vivência
enquanto a competência de um funcionamento criativo, ao nível individual e na colaboração, na coparticipação, né, no funcionamento criativo da equipe. Né? Essa é a essência, né, do aquecimento psicológico. Né? Ele se dá naturalmente pela competência do atleta, né, em sua modalidade esportiva, pela competência da equipe de atletas e pela sua competência de transitar do modo não estético para o modo estético. Nós transitamos naturalmente entre esses dois modos de sermos. O modo estético de sermos é o modo fenomenológico existencial de sermos. Né? O modo ontológico de nós sermos. Né? O modo criativo do atleta e da equipe, né? É o modo ontológico de nós sermos. De modo que, adentrando o funcionamento estético, fenomenológico, existencial, funcionamento ontológico, naturalmente o aquecimento se dá pelo interesse, né, pelo desdobramento de possibilidades e pela ação criativa. Né? Quando a equipe não adentra o modo fenomenológico existencial de sermos, o modo estético de sermos, o modo criativo de sermos, né? Eventualmente, né, pode haver alternativas para o trabalho psicológico para desenvolver esse modo estético de funcionamento, a entrada nesse modo estético de funcionamento. Né? Aí a imaginação, né, pode contribuir para desenvolver recursos que potencializem o funcionamento estético da equipe. Né? Eu, pessoalmente, eu sugeriria alguns. Né? Por exemplo, a equipe pode treinar sempre com música. Né? E uma música que os atletas escolham. Né? Mas o sistema de som do local de treinamento dos atletas, né, deve tocar música. Né? A música propicia o funcionamento de nós outros no modo estético de ser e potencializa a entrada do atleta e o desdobramento da vivência do atleta no modo estético de ser. Né? No caso de jogadores de futebol, por exemplo, eles fazem aquele aquecimento, né, físico, que é importante aquele aquecimento físico, né? Mas a seleção brasileira, por exemplo, tinha mecanismos de esfriamento desse modo estético. Quando os atletas entravam todos com a mãozinha, né, nas costas do adversário, iguais a meninos de escola de primeiro grau, né, isso é uma forma de esfriar a equipe. É o que mostra que havia alguém deliberadamente pensando como obstruir o funcionamento estético e criativo dessa seleção brasileira. Né? Mas o aquecimento físico é importante. Né? Mas e o que dizer do aquecimento estético? Veja, para uma equipe de futebol, existe um recurso super simples, né, e importantíssimo de aquecimento psicológico, né, que é o que a gente chama de picadinho. Pelo menos por aqui a gente chama de picadinho, que é aquela roda que os atletas fazem para bater a bola sem deixar a bola cair no chão. Né? Quer dizer, um passa para o outro, um passa para o outro, um passa para o outro, sem deixar a bola cair no chão. Né? Isso é uma maravilhosa forma de aquecimento psicológico da equipe, de potencialização do funcionamento estético e fenomenológico existencial, criativo, do atleta individual e do coletivo grupal e da sinergia entre a vivência do atleta individual e a vivência coletiva da equipe. Né? Podia, né, naturalmente, né, criar oportunidade para um tipo de vôlei, de futevôlei com os jogadores dentro do campo. No momento do aquecimento físico, fazer um futevôlei, né? Dividir a equipe em vários subgrupos, né?
dupla de um lado, dupla do outro, uma dupla era rede, né? E os atletas fazem os 10 minutos, 15 minutos que seja, de futevôlei, né? Quer dizer, o nosso popular e tradicional futevôlei, que quem sabe tem alegrias para a gente, as alegrias que a seleção não deu, né? Mas que pode ser uma excelente forma de aquecimento psicológico, né? E de potencialização do funcionamento criativo, tanto do atleta individual como da equipe, né? Aquele sambinha, né? Aquele sambinha saudoso, né? Que os atletas tocavam, os atletas de outras seleções tocavam depois do jogo, no ônibus ou no avião, né? Aquele sambinha que envolvia todo mundo, né? Aquele sambinha pode ser trazido também para o início, antes do jogo de futebol, né? No momento que os atletas estão indo para o campo, né? Pode ser também uma forma de aquecimento psicológico, pode ser uma forma de aquecimento do modo criativo de sermos, do modo criativo do atleta individual ser e da equipe ser, né? Então, 3 recursos que podem ser muito úteis em termos de aquecimento psicológico do atleta individual e da equipe, né? Isso considerando, né, que existem as condições naturais de temperatura e pressão. Ou seja, que não existem obstruções muito violentas, a vivência do processo fenomenológico existencial criativo do atleta individual e a vivência criativa, estética, fenomenológica existencial da equipe. E a sinergia entre a vivência do atleta e a vivência da equipe, né? Se não houver obstruções, se os atletas são competentes, né? Naturalmente eles entram no modo fenomenológico existencial. E esses recursos podem potencializar a passagem do modo não estético para o modo estético de funcionamento, né? Agora, quando existem obstruções graves à vivência fenomenológica do atleta individual, quando existem obstruções graves, seja o medo, seja o interesse, né? Seja o sei lá o quê, né? Quando existem obstruções graves, aí é difícil, né? Aí é difícil. Quando não existe competência dos atletas, né? É difícil, né? Seja lá em que nível isso for, né? O aquecimento psicológico da equipe é espontâneo e não se improvisa, né? E não se improvisa, né? Então, basicamente, nós podemos potencializar, né, o desdobramento desse aquecimento fenomenológico, existencial, estético, criativo, tanto do atleta individual como da equipe, né? Nós não podemos criar, né? Nós não podemos superar condições em que a vivência criativa, tanto do atleta individual como da equipe, está destruída, está obstruída e completamente impedida por fatores políticos, por fatores econômicos, por fatores, sejam eles de quais tipos forem, né? Mas uma equipe que funciona esteticamente tem o máximo de possibilidade de realizar, né, o seu funcionamento criativo. O atleta que pode funcionar esteticamente, ele potencializa ao máximo, intensifica a sua criatividade em campo e a sua participação no funcionamento coletivo da equipe, né? Quando a equipe entra em campo e não se aquece psicologicamente, né, acontece, né, o que o mestre Musashi, né, o famoso espadachim japonês, dizia, né? O Musashi, no livro dele, que é um livro fantástico, que chama o Livro dos Cinco Anéis, você pode encontrar em várias livrarias, né? O Musashi observa, né? Tudo é uma questão de ritmo, né? Tudo é uma questão de ritmo. E nós precisamos
nos acostumar a seguir o nosso próprio ritmo e a fluir criativamente no nosso próprio ritmo, né? Isso se dá quando nós estamos no modo criativo de ser, no modo fenomenológico existencial, né? Porque quando nós não entramos no modo fenomenológico existencial, né, na observação do Musashi, o que é que acontece? O adversário começa a impor o ritmo dele. Nós começamos a ficar vulneráveis ao ritmo do adversário. E nós entramos no ritmo do adversário. E o ritmo do adversário, ele domina, né? E dominando o ritmo, dominando o nosso ritmo, o adversário pode fazer o que ele quiser, como os alemães fizeram, né? A equipe não se aqueceu psicologicamente, né? A equipe não entrou no modo criativo de ser, a equipe não foi uma equipe combativa, não deu combate, por aí, por várias razões, né? E entrou no ritmo do adversário, né? E no ritmo do adversário ele manda, né? A grande lição do Musashi, né? É preciso nós desempenharmos o nosso próprio ritmo. Evidentemente, quando nós estamos aquecidos psicologicamente, quando o atleta individual e quando a equipe está aquecida, ela pode desempenhar o seu próprio ritmo. Ela não se seduz pelo ritmo do adversário, né? Ela tem o seu próprio ritmo e ela faz o adversário entrar no seu próprio ritmo e combate o adversário a partir do momento que o adversário sai do seu próprio ritmo. E com isso ela pode ser criativa e com isso ela pode superar o adversário, né? Mas entrar no ritmo do adversário é fatal. E só se entra no ritmo do adversário quando não se tem uma consciência coletiva, quando não se vivencia fenomenológico existencialmente a sua própria criatividade, seja como atleta individual, seja como equipe. No momento em que o atleta individual vivencia o seu próprio ritmo, vivenciando o seu próprio processo criativo, ele participa de uma equipe criativa e, com isso, ele pode agir criativamente, desdobrar possibilidades e se superar, né? E contribuir para uma equipe que desdobra possibilidades ao seu nível e se supera, né? Isso, se atleta e equipe entram no modo fenomenológico existencial, né? Se o atleta e a equipe não entram no modo fenomenológico existencial, não se aquecem com a vivência do possível na esfera e na escala específica de sua performance desportiva, né? Se o atleta e a equipe não se aquecem no desdobramento de seu próprio ritmo, o resultado é o que nós vimos, principalmente na partida contra a Alemanha e na partida contra a Holanda. É certo que ali haviam fatores extrínsecos, extremamente potentes para condicionar aquela paralisia da equipe, né, que resultou no desastre que nós tivemos enquanto seleção brasileira na Copa do Brasil. Agora, é muito importante considerar, né, que o aquecimento psicológico da equipe não se improvisa, né? Ou a equipe tem uma permeabilidade, uma facilidade de entrar no modo fenomenológico existencial, né? Ou a equipe é uma equipe competente e entrosada, né, para entrar coletivamente no modo fenomenológico existencial e manter a sinergia entre a performance individual e a performance coletiva criativas, né? Ou não se improvisa. Quer dizer, essas formas antes do jogo são formas menores de aquecimento psicológico, né? Porque o importante é que o aquecimento psicológico seja uma tarefa de cada dia da equipe, né? Que durante todo o treinamento da equipe haja uma preocupação com o aquecimento psicológico, fenomenológico, existencial da equipe, né? E nesse sentido,
é imprescindível o grupo vivencial, né? Além do time jogar junto e tudo mais, criar tempo, né? Sem preocupação com a duração desse tempo, no qual o grupo possa interagir enquanto grupo vivencial. Conversa, né? Interação, né? Vivencial entre os atletas, o tipo grupo vivencial fenomenológico existencial, que permite a resolução de conflitos, o desdobramento de conflitos e a potencialização da equipe para um aquecimento rápido, né? O grupo vivencial é o mesmo tipo de grupo da performance esportiva da equipe. É o mesmo grupo da performance da equipe em campo, né? Só que numa outra modalidade, né? E a interação vivencial entre os atletas permite solucionar problemas, solucionar conflitos e azeitar, né, o aquecimento psicológico da equipe e a performance desportiva criativa, tanto dos atletas individualmente como da equipe enquanto coletivo. O grupo vivencial, fenomenológico existencial, ao longo do treinamento da equipe, é a forma mais importante de potencialização do aquecimento psicológico, fenomenológico existencial, criativo, de atletas individuais e da equipe.